Nunca imaginei que aos 72 anos viveria a pior humilhação da minha vida em frente a um aeroporto repleto de gente, escutando os gritos do meu próprio filho, que me expôs diante de todos como se eu fosse uma criança sem juízo, um estorbo inútil que só servia para atrapalhar e que já não tinha nenhum valor para ele. Estava no aeroporto de Guarulhos, esperando meu voo para visitar minha irmã, quando passou o pior momento da minha vida. Acabava de ligar para Ricardo, meu único filho, para avisar que chegaria um pouco mais tarde, porque o voo estava atrasado. Era uma viagem simples, apenas 3 dias para ajudar minha irmã Márcia, que tinha quebrado o braço. Mas quando expliquei isso para Ricardo, ele explodiu na minha frente de uma forma que nunca imaginei que fosse possível. Mãe, já chega dessa história. Você sempre arruma desculpas para não cuidar das crianças quando a Andréia precisa trabalhar. Tentei explicar que já tinha planejado essa viagem há 2 semanas, mas ele não quis me ouvir. O que aconteceu depois deixou meu coração despedaçado para sempre. Ali no meio do aeroporto, cheio de gente, pessoas passando com suas malas, famílias se despedindo, Ricardo me gritou de uma forma que ecoou por todo o saguão. Pare de ser inútil. Você não serve nem para cuidar dos seus próprios netos. Senti que todas as pessoas pararam para nos olhar. Uma senhora idosa que estava perto me pegou pelo braço com carinho, como se quisesse me proteger. Um casal jovem desviou o olhar com pena. Até os funcionários do aeroporto ficaram em silêncio observando a cena. Fiquei ali parada, tremendo, com lágrimas nos olhos, sem conseguir acreditar que aquelas palavras tinham saído da boca do filho que criei sozinha depois que seu pai faleceu. Era como se um estranho estivesse me gritando. O menino que eu abraçava quando tinha pesadelos. Ricardo nem esperou minha resposta. Foi embora batendo o pé, me deixando ali humilhada, na frente de dezenas de desconhecidos que tinham presenciado tudo. Uma funcionária da companhia aérea se aproximou com cuidado e me perguntou se eu estava bem. Enxuguei as lágrimas, peguei minha bagagem de mão e caminhei até o portão de embarque. Meu voo estava sendo anunciado, mas mal conseguia ouvir os avisos. Minha cabeça girava, meu peito doía como se tivessem me batido. Enquanto mostrava minha passagem para a funcionária, uma voz dentro da minha cabeça sussurrou algo que mudaria tudo. Se ele pensa que você é inútil, talvez seja a hora de descobrir quanto você vale realmente. No avião não conseguia parar de tremer. A comissária de bordo me perguntou se eu precisava de algo, mas eu apenas neguei com a cabeça. Como podia explicar que meu próprio filho tinha me gritado inútil na frente de centenas de pessoas? Como podia contar que depois de 72 anos de vida, depois de criar esse menino completamente sozinha, ele me via como um peso? Me acomodei no meu assento ao lado da janela e olhei as nuvens passarem enquanto o avião se elevava sobre a cidade. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era só a dor das palavras cruéis, mas a compreensão terrível de que para meu filho eu tinha me tornado um estorbo, em alguém que existia apenas para resolver seus problemas quando ele precisasse. Lembrei de todas as vezes nos últimos anos que Ricardo tinha usado exatamente as mesmas palavras. Mãe, cuida das crianças. Mãe, busca os meninos na escola. Mãe, faz almoço para o domingo. Nunca um, por favor. Nunca um você pode me ajudar. Era como se minha única função na vida fosse estar disponível quando ele precisasse. E quando pela primeira vez em anos eu precisava fazer algo pela minha família, ajudar minha irmã Márcia com o braço quebrado, eu me tornava uma pessoa egoísta e inútil. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto o avião atravessava as nuvens. Uma senhora idosa sentada ao meu lado me ofereceu um lenço de papel e sorriu com compreensão, como se ela também tivesse passado por algo parecido. Problemas de família, minha filha? Me perguntou com voz suave. Assenti sem conseguir falar. Ai, filha, eu também passei por isso. Os filhos às vezes esquecem tudo que a gente fez por eles, me disse pegando minha mão com carinho. Não sabia por quê, mas aquelas palavras de uma desconhecida me consolaram mais do que as desculpas de Ricardo jamais poderiam fazer, porque ela tinha razão. Ele tinha esquecido completamente de tudo que eu tinha feito por ele durante toda a vida. O voo para Belo Horizonte durou apenas 1 hora,
mas esses 60 minutos foram suficientes para que minha vida mudasse completamente. Enquanto olhava pela janela as montanhas e os vales que se estendiam embaixo, comecei a pensar em coisas que não tinha pensado em anos. Quando foi a última vez que alguém me perguntou o que eu queria fazer com meu tempo livre? Quando foi a última vez que alguém me agradeceu por algo que fiz? Quando foi a última vez que me senti valorizada como pessoa e não só como uma empregada doméstica gratuita? Não conseguia lembrar de nenhuma ocasião recente, e isso me doeu mais que todas as palavras cruéis de Ricardo juntas. Quando o avião aterrissou em Belo Horizonte, algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. Não era só raiva ou tristeza, era uma clareza fria e determinada que nunca tinha sentido antes. Enquanto descia do avião e caminhava pelo aeroporto até onde minha irmã Márcia estava me esperando, soube que esses 3 dias em Belo Horizonte não seriam só para ajudá-la com o braço quebrado. Iam ser 3 dias para planejar o resto da minha vida. Uma vida em que eu ia importar tanto quanto qualquer outra pessoa. Uma vida em que ninguém voltaria a me chamar de inútil. Nunca mais. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Márcia estava me esperando na zona de desembarque com o braço na tipóia e uma expressão preocupada no rosto. Quando me viu, imediatamente soube que algo terrível tinha acontecido. Maria Helena, o que você tem? Está muito pálida, me disse enquanto me abraçava com o braço bom. Não consegui me conter mais. Ali mesmo, no aeroporto, contei tudo o que tinha acontecido, os gritos de Ricardo, os olhares das pessoas, a humilhação, tudo. Márcia me escutou em silêncio, mas vi como seus olhos se encheram de lágrimas de raiva. Esse rapaz ficou louco. Como ele se atreve a falar assim com você depois de tudo que você fez por ele? Me disse enquanto caminhávamos até o táxi. Maria Helena, você criou esse menino completamente sozinha depois que o Carlos morreu. Trabalhou dia e noite para dar tudo o que ele precisava. Pagou a universidade dele, ajudou a comprar a casa dele, cuidou dos filhos dele como se fossem seus, e agora ele te trata como se você fosse a empregada dele. As palavras dela confirmaram o que eu já sabia no meu coração. Ricardo tinha se tornado uma pessoa completamente diferente do menino doce e agradecido que eu tinha criado. Durante a viagem de táxi do aeroporto até a casa de Márcia, no bairro Santa Teresa, não parava de pensar nos últimos 5 anos desde que Ricardo casou com Andréia. No começo, Andréia tinha sido muito simpática comigo. Me chamava de Dona Helena e sempre me incluía nos planos da família. Mas aos poucos, especialmente depois que nasceram os gêmeos Lucas e Gabriel há 3 anos, comecei a sentir que meu papel na família tinha mudado. Já não era a avó querida que vinha de visita. Tinha me tornado a babá gratuita que sempre estava disponível. Os fins de semana já não eram para conviver em família, mas para que eu cuidasse das crianças enquanto Ricardo e Andréia saíam com os amigos. Os feriados já não eram celebrações familiares, mas oportunidades para que eu cozinhasse para todos enquanto eles se divertiam. Naquela primeira noite na casa de Márcia, depois de ajudá-la com o jantar e garantir que ela estivesse confortável, sentei no pequeno jardim dos fundos, debaixo das estrelas. O ar fresco de Belo Horizonte me acalmou um pouco, mas não conseguia parar de pensar em tudo que tinha acontecido. Fiquei ali durante horas, lembrando cada detalhe da humilhação no aeroporto, cada palavra cruel de Ricardo, cada olhar de pena dos desconhecidos que tinham presenciado tudo. Lembrei nitidamente quando Ricardo era pequeno e seu pai Carlos morreu naquele acidente horrível na Via Anchieta. Ricardo tinha apenas 12 anos e lembro como ele se agarrou a mim naquela noite terrível no hospital, chorando e me dizendo: "Mãe, não me deixa sozinho. Por favor, não me deixa sozinho." Eu o abracei forte e prometi que nunca o abandonaria, que sempre estaríamos juntos, que eu seria sua mãe e seu pai ao mesmo tempo. E cumpri essa promessa durante todos os anos seguintes, trabalhando incansavelmente para dar a ele tudo o que precisava.
Trabalhei como secretária numa repartição pública durante o dia e limpava escritórios à noite para poder pagar a escola particular que ele queria, as aulas de futebol que ele tanto gostava, os livros caros que ele precisava para os estudos. Quando Ricardo completou 15 anos e todos os amigos dele tiveram festas enormes, eu vendi meus brincos de ouro que Carlos tinha me dado no nosso aniversário para poder dar a ele a celebração que ele sonhava. Quando ele quis estudar administração de empresas na PUC, uma das universidades mais caras da cidade, eu pedi empréstimos, trabalhei fins de semana extras e até vendi meu anel de casamento para poder pagar as mensalidades. Nunca contei para ele que tinha vendido o anel. Quando ele perguntou onde estava, disse que tinha levado para consertar. Ele nunca voltou a perguntar e eu nunca consegui comprar outro. As lágrimas rolavam pelo meu rosto enquanto lembrava de todos esses sacrifícios que tinha feito com tanto amor. Quando Ricardo se formou na universidade, me abraçou forte na cerimônia e me disse: "Mãe, tudo que eu sou, devo a você. Nunca vou esquecer tudo que você fez por mim." Aquelas palavras encheram meu coração de felicidade. Pensei que todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir trabalhando, todas as refeições que pulei para que ele pudesse comer melhor, tudo tinha valido a pena. Durante o último ano de faculdade, Ricardo conheceu Andréia numa festa da faculdade. Ela estudava design gráfico e vinha de uma família de classe média alta de Moema. Desde o começo notei que Andréia me tratava de maneira diferente. Era educada, mas fria. Sorria, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. O casamento foi bonito numa igreja da região da Aclimação. Eu paguei minha parte dos gastos trabalhando turnos dobrados durante 6 meses, mas nunca reclamei porque queria que Ricardo fosse feliz. Os primeiros 2 anos de casamento foram relativamente tranquilos. Ricardo e Andréia alugaram um apartamento pequeno na Barra Funda e eu os visitava aos domingos para almoçar. Até que chegaram os problemas econômicos. A empresa onde Ricardo trabalhava começou a reduzir pessoal e, embora ele não tenha perdido o emprego, reduziram muito o salário dele. Ao mesmo tempo, Andréia ficou grávida dos gêmeos e as despesas médicas começaram a se acumular. Uma noite, Ricardo me ligou chorando. "Mãe, não sei o que vamos fazer. Não está dando para pagar o aluguel, os médicos, a comida." Sem hesitar nenhum segundo, disse que venderia meu pequeno terreno no interior de São Paulo, que tinha herdado dos meus pais, e daria o dinheiro para que eles comprassem a própria casa. "Mas, mãe, esse terreno é tudo que sobrou dos seus pais", me disse Ricardo. "Não importa, filho. O importante é que vocês tenham um lar seguro para criar meus netos", respondi. Foi assim que vendi a última coisa que me restava da minha família de origem para garantir o futuro da família que tinha criado. Com esse dinheiro, Ricardo e Andréia compraram uma casa pequena, mas bonita em Santana, com 3 quartos, um para eles, um para os bebês que estavam a caminho e um para mim, para quando eu quisesse visitar. Quando nasceram Lucas e Gabriel, senti uma felicidade que não tinha experimentado desde o nascimento de Ricardo. Eram bebês lindos, saudáveis, cheios de vida. Andréia teve um parto complicado e precisou de muita ajuda durante as primeiras semanas. Eu morava num apartamento alugado pequeno na Zona Norte, mas praticamente me mudei para a casa em Santana para ajudar com tudo. Cozinhar, limpar, cuidar dos bebês à noite para que Andréia pudesse descansar, lavar a roupa sem fim que 2 recém-nascidos geram. O que começou como uma estadia temporária de 2 semanas se estendeu para 1 mês, depois 2 meses, depois 6 meses. Andréia sempre tinha alguma razão pela qual ainda não conseguia se virar sozinha. E aos poucos, sem perceber, fui me tornando a empregada doméstica residente da casa. Já não era a avó visitante que vinha mimar os netos. Era a pessoa que acordava às 3 da madrugada, quando os bebês choravam, que lavava fraldas, que cozinhava para toda a família, que limpava a casa de cima a baixo. Durante esses 3 anos, lentamente perdi minha própria identidade. Já não tinha amigas porque nunca tinha tempo livre para cultivar amizades. Já não tinha hobbies porque todo o meu tempo estava dedicado a cuidar da casa e das crianças. Já não tinha vida própria porque minha existência inteira girava ao redor das necessidades da família de Ricardo. Agora,
sentada na escuridão do quarto de hóspedes de Márcia, entendia perfeitamente o que tinha acontecido. Eu tinha criado esse monstro ao ensinar que meu tempo, minha energia, minha vida inteira estavam à disposição dele sem limites e sem condições. Mas também entendi algo mais importante. Não era tarde demais para mudar as coisas. A vingança não seria explosiva nem dramática. Seria silenciosa, meticulosa e absolutamente devastadora. O voo de volta para São Paulo foi completamente diferente do de ida. Já não era a mesma mulher quebrada e humilhada que tinha saído da capital 3 dias antes. Durante aqueles 60 minutos no ar, enquanto as montanhas de Minas Gerais ficavam para trás e São Paulo se aproximava, finalizei mentalmente cada detalhe do plano que tinha estado formando na minha cabeça. Ricardo estava me esperando na sala de desembarque com os gêmeos Lucas e Gabriel. As crianças correram até mim gritando vovó e me abraçaram com aquela energia pura que só as crianças de 3 anos têm. Por um momento, meu coração amoleceu ao vê-los, mas imediatamente lembrei das palavras cruéis do pai deles e me fortaleci na minha decisão. Ricardo me cumprimentou com um beijo no rosto, mas não havia desculpa nos olhos dele. Nenhum reconhecimento do quão terrível ele tinha sido comigo antes da minha viagem. Simplesmente disse: "Mãe, que bom que você já voltou. A Andréia precisa ir ao dentista amanhã cedo e precisamos que você cuide das crianças." Nem perguntou como tinha sido minha viagem, como estava minha irmã Márcia, se eu tinha descansado bem. Só me informou sobre minhas próximas responsabilidades, como se eu fosse uma empregada se reportando depois de uns dias de folga. Sorri e assenti com a cabeça, mas por dentro algo endureceu definitivamente. "Claro, filho, sem problema", disse com a mesma voz doce de sempre. Ele não tinha ideia de que aquelas seriam as últimas palavras gentis que escutaria de mim em muito, muito tempo. Quando chegamos à casa em Santana, imediatamente notei a bagunça. Pratos sujos empilhados na pia, roupa espalhada pela sala, brinquedos jogados por todos os lados, as camas das crianças por fazer. Andréia saiu para me cumprimentar com um sorriso que não chegava aos olhos. "Maria Helena, que bom que você já voltou. Foram uns dias muito difíceis", me disse, mas o tom dela sugeria mais irritação do que alívio genuíno. Sorri e comecei imediatamente a recolher os brinquedos, mas pela primeira vez em anos, cada movimento que eu fazia era parte de um plano maior. Naquela primeira noite de volta, depois de dar banho nas crianças, ajudá-los com o jantar e colocá-los para dormir com as histórias favoritas deles, sentei no meu pequeno quarto e tirei um caderno que tinha comprado em Belo Horizonte. Nesse caderno, comecei a fazer uma lista meticulosa de tudo que eu fazia naquela casa dia após dia. Acordar às 5:30 da manhã para preparar café para toda a família, arrumar as lancheiras das crianças, lavar, secar e passar a roupa, limpar a casa de cima a baixo todos os dias, fazer compras do supermercado, cozinhar, dar banho nas crianças, ajudá-las com as atividades da escola, ler histórias antes de dormir, levantar de madrugada quando tinham pesadelos, levá-los ao médico quando ficavam doentes, organizar festas de aniversário deles, cuidar deles quando Andréia tinha compromissos sociais. A lista ocupou 3 páginas completas do caderno e isso era só o que eu lembrava de cabeça. No dia seguinte, enquanto Andréia foi ao dentista e Ricardo estava no trabalho, comecei a primeira fase do meu plano. Liguei para o banco onde tinha minha conta poupança e perguntei sobre todos os meus ativos financeiros. A informação que recebi me surpreendeu até a mim mesma. Durante todos esses anos vivendo modestamente e gastando muito pouco comigo mesma, tinha acumulado mais dinheiro do que lembrava. Minha pensão da repartição pública era substancial, tinha economias da minha época como secretária, e além disso, havia uma conta que tinha esquecido completamente: o dinheiro do seguro de vida de Carlos, que nunca tinha tocado porque não precisava. Mais importante ainda, descobri algo que Ricardo aparentemente tinha esquecido por completo. Quando vendi meu terreno no interior e dei o dinheiro para eles comprarem a casa, fizemos um acordo onde eu entraria como coproprietária majoritária até que eles pudessem me reembolsar aos poucos. A ideia era que, gradualmente, a propriedade seria transferida totalmente para o nome do Ricardo.
Mas com todo o caos dos bebês e as responsabilidades diárias, eles nunca conseguiram me pagar de volta, e essa transferência nunca foi completada. Legalmente, eu era dona de 60% da casa onde morávamos. Ricardo e Andréia acreditavam que a casa era totalmente deles, mas na realidade, eles estavam morando principalmente na minha propriedade. Aquela revelação mudou todo o meu plano. Já não seria simplesmente um desaparecimento silencioso. Seria uma lição completa sobre o valor real das coisas que eles tinham dado como garantidas. Liguei imediatamente para o Dr. Fernando Silva, o advogado que tinha cuidado da compra original da casa, e marquei uma consulta urgente para o dia seguinte. Quando expliquei minha situação, ele revisou todos os documentos e confirmou o que o banco tinha me dito. Senhora Maria Helena, a senhora tem direitos legais muito claros sobre esta propriedade. Se desejar fazer mudanças, está completamente no seu direito. Durante os dias seguintes, mantive minha rotina normal por completo. Me levantava cedo, preparava cafés, cuidava das crianças, limpava a casa, cozinhava as refeições. Mas agora, cada atividade tinha um propósito duplo. Além de cumprir com minhas responsabilidades familiares, estava documentando meticulosamente todo o meu trabalho para meus futuros arquivos legais. Tirava fotos discretas da casa limpa depois que eu terminava meu trabalho diário. Guardava todos os recibos das compras do supermercado que eu pagava com meu dinheiro. Anotava cada hora que passava cuidando das crianças quando os pais deles saíam. Ricardo e Andréia não notaram nada diferente no meu comportamento. Continuaram me tratando exatamente igual a antes, como uma empregada conveniente que existia para resolver os problemas domésticos deles. Na sexta-feira pela manhã, enquanto Ricardo estava no trabalho e Andréia tinha saído fazer compras com as amigas, levei as crianças para a casa da minha vizinha Dona Rosa e pedi que ela cuidasse deles por umas horas. É urgente, comadre. Prometo que volto antes do almoço, disse. Dona Rosa, que tinha sido testemunha silenciosa de como me tratavam naquela casa durante anos, simplesmente assentiu e abraçou Lucas e Gabriel com carinho. Peguei um táxi para o centro da cidade e passei toda a manhã nos escritórios do Dr. Fernando Silva, finalizando os documentos que mudariam tudo. Assinei papéis para transferir a propriedade da casa completamente para o meu nome. Abri uma nova conta bancária onde só eu tinha acesso. Atualizei meu testamento removendo Ricardo como beneficiário principal e deixando tudo para uma fundação de caridade para idosos abandonados. Quando saí do prédio de advogados ao meio-dia, já não era a mesma mulher que tinha entrado aquela manhã. Legalmente, financeiramente e emocionalmente, já tinha começado minha nova vida. Aquela tarde, quando Andréia voltou das compras carregada de sacolas de roupa nova que tinha comprado com o dinheiro que Ricardo ganhava, dinheiro que por sua vez dependia de que eu cuidasse de graça das crianças para que ela pudesse trabalhar, ela me mostrou orgulhosa suas aquisições. Olha, Maria Helena, encontrei essa blusa linda na Renner. Não está divina. Me mostrou uma blusa que custava mais do que eu gastava em roupa em 6 meses. Sorri e a parabenizei. Mas por dentro estava tomando nota mental de cada real que eles gastavam em luxos, enquanto esperavam que eu vivesse como uma freira abnegada que não precisava de nada para si mesma. O domingo pela manhã, depois de preparar um café especial com panquecas e frutas frescas, que seria o último café que eu prepararia naquela casa, sentei à mesa com Ricardo e disse com a voz mais calma do mundo: "Filho, preciso falar com você sobre algo importante." Ele levantou os olhos do celular com expressão irritada, como se qualquer conversa comigo fosse uma interrupção do domingo relaxado dele. "O que foi, mãe? É algo urgente?" A Andréia e eu íamos levar as crianças ao parque depois do café. Sorri e coloquei minhas mãos sobre a mesa. "Sim, Ricardo, é bem urgente. Sabe, tenho pensado muito no que você me disse no aeroporto sobre eu ser inútil." A expressão dele mudou imediatamente e pela primeira vez em semanas pude ver uma sombra de culpa nos olhos dele. "Mãe, eu", começou a dizer, mas levantei minha mão para silenciá-lo. "Não, me deixa terminar. Você tem razão. Sou inútil para vocês.
Por isso decidi deixar de ser um peso para esta família. Andréia, que tinha estado escutando da cozinha, se aproximou da mesa com expressão confusa. Do que você está falando, Maria Helena? Expliquei com voz tranquila e clara que tinha decidido me mudar para meu próprio apartamento e dar a eles o espaço que obviamente precisavam. Mas, mãe, protestou Ricardo, você não precisa se mudar. Aqui você tem seu lugar. Sempre teve seu lugar. Sorri diante da ironia das palavras dele. Meu lugar, Ricardo, aparentemente é ser gritada e chamada de inútil em aeroportos cheios de gente. Prefiro encontrar um lugar onde isso não aconteça. A cor sumiu do rosto dele quando entendeu que eu lembrava perfeitamente de cada palavra cruel que ele tinha me dito. E então dei a notícia que mudaria as vidas deles para sempre. Aliás, como vocês vão ficar sozinhos na casa, vão precisar se responsabilizar por todas as despesas, todas as contas de serviços, o IPTU, a manutenção, tudo. Porque a partir de amanhã eu não vou mais contribuir financeiramente com esta casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Andréia se entreolharam com pânico crescente enquanto começaram a processar as implicações do que eu acabava de dizer. Durante anos tinham assumido que minha pensão e minhas economias estariam sempre disponíveis para complementar os gastos familiares deles. Nunca tinham parado para calcular exatamente quanto dinheiro eu contribuía mensalmente para a economia doméstica, mas agora estavam prestes a descobrir da maneira mais difícil possível. Você não pode fazer isso, Maria Helena, explodiu Andréia. Como vamos pagar tudo sozinhos? A gente nem sabe quanto sai todas as contas por mês. A voz dela se quebrou um pouco no final e pude ver o pânico genuíno nos olhos dela. Ricardo continuava mudo, com a boca ligeiramente aberta, como se não conseguisse processar completamente o que acabava de ouvir. Bom, disse com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. Imagino que vocês vão ter que aprender. Eu aprendi a administrar tudo isso sozinha quando tinha a idade de vocês, depois que o Carlos morreu. Se eu consegui sendo viúva com um filho pequeno, vocês conseguem sendo 2 adultos jovens com empregos estáveis. Me levantei da mesa e comecei a recolher os pratos do café, mas Ricardo me parou pegando no meu braço. Mãe, espera. Não entendo por que você está fazendo isso. Se é por causa do que aconteceu no aeroporto, eu já pedi desculpas. Estava estressado. Falei coisas que não queria falar. Era a primeira vez que ele mencionava o incidente do aeroporto desde que eu tinha voltado de Belo Horizonte e a primeira vez que oferecia algo parecido com um pedido de desculpas. Mas as palavras dele soavam vazias, como se ele estivesse seguindo um roteiro que alguém tinha ensinado para lidar com situações difíceis. Olhei diretamente nos olhos dele. Ricardo, não é só por causa do que aconteceu no aeroporto, é por tudo que tem acontecido durante anos. Vocês me transformaram na empregada doméstica pessoal de vocês, e quando finalmente precisei de algo para mim mesma, você me chamou de inútil na frente de centenas de pessoas. Isso me ensinou algo muito importante, que realmente sou inútil para vocês. Por isso decidi deixar de ser. Andréia se levantou bruscamente da mesa, derrubando a cadeira no processo. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente ir embora e nos deixar com todas as responsabilidades. O que vamos fazer com as crianças? Quem vai cuidar delas quando eu tiver que trabalhar? Quem vai levá-las ao médico quando ficarem doentes? Bom, respondi com a mesma tranquilidade. Imagino que vocês vão ter que fazer o que fazem milhões de pais trabalhadores em todo o Brasil. Contratar uma babá, pagar uma creche ou se virarem entre vocês dois. Há muitas opções disponíveis, só que agora vocês vão ter que pagar com o dinheiro de vocês, em vez de dar como certo que a vovó Helena sempre vai estar disponível de graça. Os 30 minutos seguintes foram um turbilhão de súplicas, ameaças, lágrimas e manipulação emocional. Ricardo tentou usar as crianças como alavanca. Mas o que o Lucas e o Gabriel vão pensar quando souberem que a avó deles os abandonou? Andréia tentou a culpa religiosa. O que o pessoal da igreja vai dizer quando souber que você abandonou sua família? Até tentaram suborno econômico. Podemos te pagar um salário se você quiser, mãe. Quanto você precisa? 2.000 reais por mês?
3.000? A oferta do salário quase me fez rir alto. Depois de anos de trabalho gratuito, 24 horas por dia, agora me ofereciam menos do que ganharia uma empregada doméstica de meio período. Não, disse com firmeza. Não é questão de dinheiro, é questão de respeito e dignidade. Coisas que não se podem comprar. Subi para o meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas nas 2 malas que tinha preparado. Não tinha muitas coisas. Depois de anos vivendo para os outros, tinha acumulado muito poucas posses pessoais. Quando desci com minhas malas 1 hora depois, encontrei toda a família reunida na sala. As crianças estavam confusas e assustadas, claramente sentindo a tensão no ar, mas sem entender o que estava acontecendo. Lucas, o mais expressivo dos gêmeos, correu até mim e me abraçou às pernas. "Para onde você vai, vovó? Por que você tem malas?" Me ajoelhei para ficar na altura dele e expliquei com palavras que ele pudesse entender. "A vovó vai morar na casinha dela por um tempo, meu amor. Mas vou continuar amando muito vocês sempre." Gabriel se aproximou também e abracei os dois, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar dos meus olhos. "Mãe, por favor, reconsidere", me suplicou Ricardo mais uma vez. "Podemos conversar sobre isso. Podemos fazer mudanças. Você não precisa ir embora." Mas o tom dele continuava sendo o mesmo que usaria para convencer um funcionário valioso a não pedir demissão. Calculado, preocupado com as consequências práticas, mas sem compreensão emocional real do dano que tinha causado. Chamei um táxi pelo celular e em 10 minutos estava esperando na frente da casa. Durante esses 10 minutos, Ricardo e Andréia tentaram diferentes estratégias de última hora para me fazer mudar de ideia. Quando chegou o táxi, peguei minhas malas e caminhei até a porta. As crianças correram atrás de mim chorando e perguntando quando eu ia voltar. "Vou dar meu novo endereço para vocês", disse antes de entrar no táxi. "Podem visitar as crianças quando quiserem, mas só depois que aprenderem a me tratar com respeito." Fechei a porta do táxi e dei ao motorista o endereço do meu novo apartamento na Vila Madalena. Durante a viagem até minha nova vida, me permiti chorar pela primeira vez em semanas. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de alívio e tristeza misturados. O apartamento que tinha alugado na Vila Madalena era pequeno, mas luminoso, com grandes janelas que davam para uma rua arborizada. Tinha um quarto, uma sala pequena, uma cozinha funcional e, o mais importante, era completamente meu. Naquela primeira noite no meu novo lar, preparei um jantar simples só para mim, tapioca com queijo e uma xícara de chá de camomila, e comi em silêncio enquanto assistia ao jornal. Era estranho não ter que me levantar a cada 5 minutos para servir mais comida, limpar derramamentos ou mediar brigas entre crianças. Por volta das 9 da noite, meu telefone começou a tocar. Era Ricardo, claro. Durante as 2 horas seguintes, ele me ligou inúmeras vezes. As primeiras mensagens eram de súplica. "Mãe, por favor, atende. Precisamos conversar." As seguintes foram de pânico. "As crianças não querem dormir sem a história de boa noite. Você pode vir só para colocá-las para dormir?" As últimas foram de desespero. "Mãe, a Andréia está chorando. Não sabemos o que fazer. Por favor, volta para casa." Mas eu não atendi nenhuma ligação. Não porque quisesse castigá-los, mas porque precisava que eles entendessem que as consequências de tratar mal as pessoas são reais e duradouras. Durante anos tinham podido me tratar como quisessem porque sabiam que eu sempre voltaria, sempre perdoaria, sempre estaria disponível. Era hora de aprenderem que amor incondicional não significa tolerância infinita ao maltrato. 3 meses depois da minha mudança, tinha estabelecido uma rotina simples, mas satisfatória. Me levantava quando queria, tomava café sem pressa, saía para caminhar pelo Parque Ibirapuera, lia os livros que tinha comprado anos atrás, mas nunca tinha tido tempo de aproveitar. À tarde, visitava cafés pequenos, conversava com outras senhoras da minha idade ou simplesmente sentava num banco para observar a vida passar. As mensagens e ligações de Ricardo e Andréia continuaram durante toda aquela semana, mas gradualmente o tom mudou de súplicas para pânico real. "Mãe,
As crianças ficaram doentes e não sabemos o que fazer. Mãe, chegou uma conta de luz de R$ 1.200 e não sabíamos que custava tanto. Mãe, a Andréia teve que faltar ao trabalho porque não temos quem cuide das crianças. Cada mensagem confirmava o que eu já sabia. Tinham construído a vida inteira deles ao redor do meu trabalho não remunerado, e agora que essa fundação tinha desaparecido, todo o mundo deles estava desmoronando. Tinha me tornado amiga de Dona Rosa, minha vizinha do apartamento ao lado. Ela também era viúva e tinha passado por experiências parecidas com filhos adultos, que davam como certo a disponibilidade constante dela. Sabe o que mais admiro em você, Maria Helena? Me disse Dona Rosa, numa quinta-feira pela manhã, enquanto tomávamos café no balcão pequeno dela. É que você teve coragem de reclamar sua vida quando muitas mulheres da nossa idade simplesmente se resignam a ser invisíveis. As palavras dela me chegaram profundamente porque reconheci a verdade nelas. Um dia, recebi uma mensagem diferente de Ricardo. Mãe, chegaram uns papéis do banco sobre a casa. Não entendemos o que significam. Por favor, nos ajude. Aquelas últimas mensagens me indicaram que finalmente tinha chegado o momento da revelação final. O Dr. Fernando Silva tinha estado trabalhando discretamente durante esses 3 meses para formalizar todos os aspectos legais da minha nova situação. Como proprietária legal da casa, tinha iniciado os procedimentos necessários para estabelecer oficialmente meu direito de propriedade, o que requeria notificar todos os ocupantes atuais. Ricardo e Andréia acabavam de receber os documentos oficiais que informavam que a casa onde moravam não era deles, mas sim minha, e que o status deles tinha mudado de proprietários para inquilinos. Aquela tarde decidi que era hora de ter uma conversa final com meu filho. Peguei um táxi até a casa em Santana, a casa que agora oficialmente me pertencia, e toquei a campainha como uma visita educada em vez de usar minha chave, como tinha feito durante anos. Andréia abriu a porta e o contraste entre a mulher que eu tinha conhecido anos atrás e a pessoa que tinha na minha frente era devastador. Tinha perdido peso, tinha olheiras profundas e o cabelo estava despenteado de uma forma que sugeria que ela não tinha tido tempo para cuidados pessoais em semanas. Maria Helena, disse com uma voz que misturava alívio e terror. Obrigada por vir. Estamos muito confusos com todos esses papéis legais. Entrei na casa e imediatamente notei a mudança. A ordem perfeita que eu tinha mantido durante anos tinha desaparecido. Havia brinquedos espalhados por toda a sala, pratos sujos empilhados na mesa de jantar, roupa sem dobrar sobre os sofás. Não estava exatamente sujo, mas era óbvio que ninguém tinha o tempo ou a energia para manter o nível de organização ao qual tinham se acostumado quando eu fazia todo o trabalho doméstico. Ricardo saiu da cozinha com Lucas e Gabriel correndo atrás dele. As crianças gritaram vovó e correram para me abraçar com aquela energia pura que só as crianças de 3 anos têm. Por um momento, minha resolução vacilou ao sentir os bracinhos deles ao redor das minhas pernas e os rostinhos felizes de me ver. Mas quando levantei os olhos para Ricardo, vi que ele parecia tão esgotado quanto Andréia. Os olhos dele tinham o mesmo desespero cansado, e havia uma tensão nos ombros dele que sugeria que ele tinha estado carregando um peso ao qual não estava acostumado a carregar. Mãe, me disse com uma voz quebrada, obrigado por vir. Precisamos que você nos explique o que está acontecendo. O advogado do banco diz que você é dona desta casa, mas isso não pode ser verdade. Nós pagamos por esta casa. Nós moramos aqui. Sentei no sofá da sala, meu sofá favorito, onde tinha lido histórias para essas crianças centenas de vezes, e os olhei com a calma de alguém que finalmente tinha encontrado seu centro. Sentem, disse. É hora de vocês entenderem completamente o que tem acontecido durante todos esses anos. Durante a hora seguinte, expliquei meticulosamente a situação legal e financeira real. Quando vendi meu terreno no interior para ajudá-los a comprar a casa, os documentos tinham sido estruturados de tal maneira que eu mantinha a propriedade legal majoritária. Eles tinham estado pagando uma hipoteca sobre uma casa que não era completamente deles. Além disso, durante os 3 anos que tinham morado aqui,
Eu tinha estado contribuindo entre R$ 3.000 e R$ 4.500 mensais em gastos domésticos, comida, serviços, manutenção, sem que eles sequer notassem. Mas, mãe, protestou Ricardo, nós não sabíamos que você estava pagando tanto. Se você tivesse nos dito... Interrompi com um sorriso triste. Ricardo, eu preparava todas as refeições. Eu pagava as compras do supermercado. Eu pagava o gás. Eu pagava o serviço de limpeza quando a senhora vinha 2 vezes por semana. De onde vocês achavam que saía o dinheiro para tudo isso? Achavam que a comida aparecia magicamente na geladeira? O silêncio que se seguiu foi educativo. Pela primeira vez, pude ver nos rostos deles o exato momento em que começaram a compreender a magnitude do que tinham dado como certo. Não era só o trabalho doméstico. Era uma contribuição econômica massiva, que nunca tinham reconhecido, porque tinha sido entregue silenciosamente sem faturas nem recibos para assinar. Andréia começou a chorar. Não eram lágrimas de manipulação, como as que tinha derramado quando anunciei minha partida, mas lágrimas de compreensão genuína do que tinham perdido. Maria Helena, me perdoa. Não percebi o quanto você estava fazendo por nós. Pensei que você estava só ajudando um pouco. Só ajudando um pouco, repeti, saboreando a ironia daquelas palavras. Andréia, eu era a empregada doméstica, babá, cozinheira, motorista e contribuidora financeira principal de vocês, tudo ao mesmo tempo. E quando finalmente precisei de 3 dias para ajudar minha irmã doente, Ricardo me gritou inútil na frente de centenas de pessoas em um aeroporto. Isso me ensinou exatamente o quanto vocês valorizam toda a minha ajuda. Durante as 2 horas seguintes, discutimos os termos práticos da nova situação deles. O aluguel que estabelecemos era menor do que pagariam em qualquer outro lugar por uma casa parecida, mas alto o suficiente para que sentissem o peso real das decisões financeiras deles. Também estabelecemos regras claras sobre as visitas. Poderiam me convidar para almoço de domingo se quisessem, mas tinham que me convidar de verdade, não me informar que eu ia vir. Quando me preparava para ir embora aquela tarde, Lucas e Gabriel me abraçaram forte e me perguntaram quando eu ia voltar a morar com eles. Não vou morar aqui de novo, meus amores, disse com honestidade, mas vou continuar amando muito vocês sempre. E vocês podem me visitar na minha casa nova quando quiserem. Ricardo me acompanhou até o táxi que eu tinha chamado. Na porta, ele pegou nas minhas mãos e me disse algo que eu tinha estado esperando ouvir durante meses. Mãe, percebo agora tudo o que você fez por nós durante todos esses anos e percebo o quanto mal te tratei. Não tenho desculpas. Fui um filho terrível e um homem egoísta. Não mereço você, mas espero que um dia possa me perdoar. Era o primeiro pedido de desculpas genuíno que eu tinha recebido dele, o primeiro que vinha de compreensão real em vez de pânico pelas consequências. Ricardo, disse apertando as mãos dele, já te perdoei. Mas o perdão não significa voltar a como eram as coisas antes. Significa que podemos construir algo novo e melhor, baseado em respeito mútuo em vez de em expectativas automáticas. 6 meses depois, nossa relação tinha encontrado um novo equilíbrio. Ricardo e Andréia tinham aprendido a administrar a vida doméstica deles, sem depender de mim para tudo. Tinham contratado uma babá de meio período para os dias que ambos trabalhavam. Tinham aprendido a cozinhar refeições básicas e tinham desenvolvido rotinas que funcionavam para a família nuclear deles. Não era perfeito. A casa nunca estava tão arrumada como quando eu a administrava e ocasionalmente tinham crises domésticas menores, mas eram funcionais como família independente. Eu os visitava para almoçar 1 ou 2 domingos por mês, mas como convidada querida, não como empregada automática. Levava presentes para as crianças quando queria, não porque fosse minha responsabilidade. Ajudava com problemas ocasionais quando me pediam respeitosamente e quando tinha tempo e energia, mas nunca mais como uma obrigação assumida. O mais importante, tinha recuperado minha própria vida. Minhas terças à noite as dedicava a aulas de pintura em aquarela.
Às quintas pela manhã, ia com minhas novas amigas do prédio tomar café e caminhar pelo Ibirapuera. Os sábados à tarde, lia em cafés bonitos da Vila Madalena, aproveitando livros que tinha comprado anos atrás, mas nunca tinha tido tempo de saborear. Também tinha começado a fazer trabalho voluntário num centro comunitário para adultos maiores na Barra Funda. Uma vez por semana, ensinava aulas básicas de culinária para senhoras que tinham enviuvado recentemente e precisavam aprender a cozinhar para uma pessoa. Era gratificante usar minhas habilidades culinárias para ajudar outras mulheres que estavam navegando mudanças difíceis nas vidas delas. Uma tarde de dezembro, enquanto regava as plantas no meu pequeno balcão, refleti sobre tudo que tinha mudado na minha vida durante este ano. A dor daquela humilhação no aeroporto tinha sido o catalisador que eu precisava para reconhecer que tinha perdido completamente minha identidade no meu desejo de ser a mãe e a avó perfeita. Um ano completo tinha passado desde aquela manhã terrível no aeroporto, quando Ricardo me gritou na frente de centenas de pessoas. Agora, enquanto celebrava meu aniversário de 73 anos no meu pequeno apartamento da Vila Madalena, refletia sobre tudo que tinha mudado na minha vida. As flores que tinha comprado para mim mesma enfeitavam a mesa, junto com um bolo pequeno que tinha pedido na padaria da esquina. Ricardo tinha ligado cedo aquela manhã para me parabenizar e perguntar se ele podia me visitar à tarde. A voz dele soava diferente agora, mais humilde, mais consciente. "Te parece bem se eu for com as crianças por volta das 4?" tinha perguntado. "Temos um presente para você, mas se você tem outros planos, podemos ir outro dia." Aquela simples pergunta, aquela consideração pelos meus próprios planos, me demonstrou o quanto as coisas tinham mudado. Quando tocaram na porta exatamente às 4, abri para encontrar Ricardo carregando uma pintura emoldurada, enquanto Lucas e Gabriel corriam até mim com balões coloridos. "Feliz aniversário, vovó!" gritaram em uníssono, e os abraços espontâneos deles encheram meu coração de uma alegria pura que tinha esquecido que existia. "Mãe", disse Ricardo com um sorriso tímido, "sabemos que você tem feito aulas de pintura, então mandamos emoldurar seu quadro favorito de flores." Me mostrou uma das minhas aquarelas que tinha pintado no mês anterior, um arranjo de rosas vermelhas e brancas que tinha sido particularmente satisfatório de criar. Passamos a tarde de maneira relaxada e genuína. As crianças brincaram com alguns brinquedos que eu mantinha no meu apartamento, especificamente para as visitas deles, enquanto Ricardo me contou sobre o trabalho dele e os planos futuros. Pela primeira vez em anos, me perguntou sobre meus próprios planos, minhas próximas aulas, minhas amizades, meus projetos de pintura. Quando se preparavam para ir embora aquela noite, Ricardo me abraçou e me sussurrou no ouvido: "Mãe, sei que não posso desfazer o dano que te causei, mas quero que você saiba que esses meses me ensinaram quem você é realmente. Não só minha mãe, mas uma mulher incrível com a própria vida cheia e interessante. Me sinto orgulhoso de ser seu filho." Aquelas palavras, ditas com sinceridade genuína, curaram feridas que nem sabia que ainda tinha. Depois que foram embora, sentei na minha poltrona favorita ao lado da janela e olhei meu reflexo no vidro. A mulher que me devolvia o olhar era diferente da que tinha sido um ano atrás. Tinha recuperado algo nos olhos, uma centelha de vida própria, uma segurança no próprio valor que tinha estado ausente durante anos demais. Não era uma mulher amargurada pelas experiências difíceis, mas uma mulher que tinha encontrado sabedoria e força através delas. Aquela noite, antes de dormir, escrevi no diário que tinha começado a manter depois da minha mudança. Hoje completei 73 anos, mas sinto que minha vida real está apenas começando. Aprendi que nunca é tarde demais para reclamar sua dignidade, para redescobrir quem você é, além do que faz para os outros, para escolher o respeito próprio sobre o conforto dos outros. O grito que mudou tudo não foi só as palavras cruéis de Ricardo no aeroporto, foi o grito silencioso da minha própria alma, exigindo finalmente ser escutada e valorizada. Às vezes, o maior presente que você pode dar às pessoas que ama é ensiná-las a valorizar o que têm antes de perder. E às vezes, o maior presente que você pode dar a si mesma é o silêncio que você escolhe manter.
Tinha confundido amor incondicional com tolerância infinita ao maltrato e tinha ensinado à minha família que podiam me tratar de qualquer maneira, porque eu sempre estaria ali. Mas também tinha aprendido algo lindo. Nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade e reclamar sua vida. Uma mulher com os próprios interesses, as próprias amizades, os próprios sonhos e aspirações. Não era uma versão egoísta de mim mesma, mas uma versão equilibrada que podia amar a família sem sacrificar a própria identidade no processo. Ricardo queria que eu desaparecesse do caminho dele, e isso era exatamente o que eu fiz, mas não da maneira que ele esperava. Tinha me tornado invisível para poder finalmente me enxergar. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.